E aí pessoal, beleza? Hoje eu quero conversar com vocês sobre este livrinho aqui chamado O Jovem, da Annie Ernaux. Para quem não sabe, a Annie Ernaux ela é uma escritora francesa que ganhou o Nobel de Literatura em 2022. E assim como os outros livros dela, esse livro aqui também vai ter essa pegada autoficcional, né, em que ela vai buscar na própria vivência o material para os seus textos. E esse livro aqui em específico, ele vai contar sobre quando ela teve um relacionamento com um homem que era quase 30 anos mais novo que ela. É isso mesmo que vocês estão ouvindo, gente. A Annie Ernaux ela vai contar pra gente como foi pegar um novinho. A Annie Ernaux é gente como a gente, é Maria Mucilon que pega novinho. Se vocês têm interesse em saber mais sobre autoficção, eu comentei esse gênero mais em detalhes no outro vídeo que eu fiz sobre um outro livro da Annie Ernaux que se chama O Lugar, que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? Esse é basicamente o quarto livro da Annie Ernaux que eu li. Foi o que eu menos gostei. Os outros que eu li foi esse aqui, O Acontecimento, que é sobre um aborto que ela fez, acho que se eu não me engano ainda nos anos 60. Eu acho que esse aqui é um dos melhores. Eu ainda não fiz vídeo sobre ele, eu quero ainda, né, sentar, reler e comentar pra vocês o que eu achei desse livro, até porque ele foi até já adaptado pro cinema. O outro que eu li é A Outra Filha, que eu comentei mais no início desse ano, também vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. E esse aqui que eu tinha lido no ano passado, que se chama O Lugar, que eu achei ele, assim, pra mim esse aqui é o melhor de todos, eu achei ele sensacional. Então, assim, de todos eles que eu li, esse aqui foi o que eu menos gostei, mas ainda assim eu gostei. E a diferença também, vocês podem ver que todos os livros dela são fininhos, né? Eles têm todos o que, né? 70, 80 páginas, mas esse aqui, gente, além de eles ter ainda menos páginas, tem só 53 páginas, as últimas páginas são só de fotografia, tá? Essas últimas aqui são só fotografias, e ele ainda, né, o tamanho dele é menor, então ele basicamente, eles têm 30 e poucas, são 37 páginas de texto, 37 páginas pequenininhas de texto, a gente lê isso aqui em basicamente uma hora. Então se você é o tipo de pessoa que faz meta do Goodreads, esse aqui, ó, e tá lá precisando bater a meta, esse aqui é uma boa leitura, tá? Porque ele é bem fininho. O que eu acho ruim, eu acho que eles podiam, às vezes, juntar vários títulos, né? E publicar uma edição só, mesmo que cobrassem mais caro e tal, porque, gente, esse livrinho aqui, agora eu não lembro quanto é que foi, mas sai caro, sabe? Um livrinho pequenininho desses aqui. Mas, enfim, né? É o mercado editorial, é o que a gente tem. Eu até fiz uma piada no Twitter, assim, sobre a Annie Ernaux. A Annie Ernaux é basicamente o seguinte, né? Ah, meu pai morre, vou lá escrever um livro foda. Ah, fiz um aborto, vou escrever um livro ainda mais foda. Ah, peguei um novinho, vou escrever um livro super, hiper, mega foda, sabe? Tipo assim, as coisas mais triviais da vida dela, ela consegue transformar em textos literários super impactantes, assim. E como eu já comentei aqui, quando eu falei sobre os outros livros da Annie Ernaux, o estilo dela, assim, é super impactante, sabe? Ela tem umas frases de efeito, assim, que te pegam e parece que te derrubam, sabe? Inclusive, esse aqui, ele já começa, assim, com o pé na porta, já na epígrafe, que vai dizer o seguinte: se não escrevo as coisas, elas não encontram seu termo, são apenas vividas. Na época que eu li esse livro, eu fiquei tão impactada com essa frase porque é meio que tu dá à escrita um certo efeito de terapia também, né? Porque se tu não realmente assimila as coisas que aconteceram contigo, elas só foram uma coisa vivida, né? Elas não efetivamente acabam. Então, muitas vezes, para tu conseguir encerrar uma etapa da tua vida, às vezes é interessante tu escrever num papel ou tu conversar numa terapia sobre isso, sabe? Eu, pelo menos, foi a maneira que eu li essa epígrafe, assim, né? Que é colocar a escrita como algo praticamente terapêutico. Claro, né, gente? Eu tenho a escrita do meu diário, eu não tenho a ambição de ser uma Annie Ernaux, tá? Eu só quero realmente escrever pra mim mesma. Então, a Annie Ernaux, ela vai nos contar como que ela conheceu esse jovem, que ou ela chama ele de jovem, ou ela chama ele somente de A, né? Somente a inicial do primeiro nome dele, ela não vai dar o nome dele. E ele era basicamente um estudante que vivia escrevendo pra ela e insistindo pra conhecer ela pessoalmente. Aí até que um dia ela cedeu, né? Eles se conheceram e passaram a noite juntos. E aí o cara, assim, se apaixonou loucamente por ela, tanto que ele tinha uma companheira que era da idade dele, e ele largou essa companheira pra ficar com a Annie Ernaux. E aí, no início do livro, já não é mais a epígrafe, mas ainda assim, bem no início do livro, vai ter outro trecho, assim, bem impactante. Muitas vezes fiz amor para me obrigar a escrever. Queria encontrar, na sensação de cansaço e desamparo de depois, motivos para não esperar mais nada da vida. Nutria a esperança de que, ao fim da espera mais violenta de todas, a de um orgasmo, eu pudesse ter certeza de que não havia orgasmo mais intenso que a escrita de um livro. Bom, gente, eu, infelizmente, nunca escrevi um livro, né, para poder comparar, mas espero que um dia eu possa saber. Mas eu achei bastante
interessante, assim, como ela colocou, né, ela equipara escrever um livro, né, a ter um orgasmo. E aí a Annie Ernaux vai nos contar como, assim, esse jovem, ele tenta introduzir a Annie Ernaux dentro do mundo dele. Ela vai levar ela, assim, nos cafés, que eram cafés de gente jovem, vai mostrar a rádio que ele escutava, e aí ela fala uma coisa, assim, que eu achei interessante, né, ele me arrancava da minha geração, mas eu não pertencia a dele, ou seja, né, ele realmente conseguia tirar ela desse lugar onde ela estava, mas ela não se encaixava também nesse mundo que ele vivia. Quando os dois ficaram juntos, assim, a Annie Ernaux tinha 54 anos e ele tinha 25, então eles tinham quase 30 anos de diferença. E a Annie fala, assim, que ela nunca foi objeto de tamanha devoção para alguém como esse jovem foi em relação a ela, assim, ele simplesmente venerava ela. E aí, além da questão da diferença de idade, vai ter também a questão da diferença de classe. Se vocês forem ver esse outro vídeo que eu fiz sobre O Lugar, a gente vai ver, assim, como a Annie Ernaux, ela conseguiu, assim, ascender socialmente e financeiramente. Ela era de uma família, assim, não digo, assim, miserável, pobre, mas era uma família, assim, de pequenos comerciantes, e ela conseguiu ascender socialmente por meio dos estudos. Inclusive, eu falo no vídeo que é uma situação bastante semelhante à minha. E aí, agora ela já tá numa outra posição financeira e social na vida dela, e esse jovem, assim, ainda é um jovem, assim, de uma classe social bem mais baixa do que ela tá hoje, do que ela tava naquela época, sabe? E aí ela vai notar, assim, que vários traços, assim, que davam a entender que ele não tinha muito dinheiro, assim, e ela observa tudo isso, né? Como, por exemplo, né, o fato de ele toda semana jogar lá na loteria, né? Daí, como ela fala, toda semana ele jogava na loteria esportiva, apostando, como é natural, em quem passa por dificuldades, tudo no acaso. Um dia vou ganhar, é inevitável, né? Que é, de certa forma, essa esperança, né, que as pessoas pobres têm. E aí ela também vai comentar, assim, como ele, de certa forma, ele não acreditava muito em transformações da sociedade, por exemplo, ele nunca tinha tirado o título de eleitor, nunca tinha votado, e ela também vai notar que ele evitava o máximo possível o trabalho, né? Ele vai tentar usufruir dos direitos e das possibilidades que a vida de estudante proporcionavam a ele, porque, assim, o que eu imagino é que, assim, na França existem muitas bolsas para estudante e tal, então ele vai tentar navegar esse mundo em vez de entrar no mundo do trabalho. Ela não, ela já foi de uma geração, assim, ó, que tentou buscar no trabalho, né, essa ascensão social. Aí ela também vai falar um trecho sobre o colchão que os dois usavam, que eu vou ler pra vocês porque eu achei bem bacana, achei bem escrito. O amor sobre o colchão que ficava no piso do quarto glacial, o lanche num canto da mesa e a bagunça juvenil de sua casa, a qual eu tinha me sujeitado de modo tão rápido, provocavam em mim um sentimento de repetição. Ao contrário da época de meus 18, 25 anos, em que estava de todo imersa no que acontecia, sem passado nem futuro, em Rua com A, eu tinha a impressão de voltar a representar a peça da minha juventude, com cenas e gestos que já tinham acontecido. Ou ainda, a impressão de escrever, viver um romance cujos episódios iam construindo com cuidado. Ou seja, né, ela tá revivendo aquilo que ela já tinha vivido na juventude dela. Ela já tinha sido uma estudante que não tinha muito dinheiro, e ela estava basicamente revivendo tudo isso. E ela sente também que ela tá numa posição dominante nesse relacionamento, por mais que ela seja mulher, que geralmente acaba ficando numa posição mais inferior no relacionamento, ela tava por ser mais velha e por ter uma condição social e financeira melhor, ela se sentia numa posição dominante. E aí ela também vai se sentir como ela se fosse basicamente um personagem de ficção na própria vida dela. E aí ela vai notar também que o presente da vida dela, aquilo que ela tava vivenciando naquele momento com aquele cara jovem, era um passado duplicado, como, né, ela já comentou, foi algo que ela já tinha vivido por tudo aquilo. Então ela estava repetindo, revivenciando tudo aquilo de novo. Aí ela também vai falar sobre como tinha, né, bastante julgamento alheio, né, por ver uma mulher muito mais velha com um homem mais jovem, mas ela também vai notar, assim, que ela entendia os homens mais velhos que preferiam ficar com mulheres mais novas. Porque, assim, como ela não tinha, de certa forma, uma outra pessoa da mesma idade dela na frente dela, ela meio que não enxergava muitas vezes o próprio envelhecimento. Até vou ler o trecho que ela fala sobre isso. Mas eu sabia, vendo esse casal maduro me esquadrinhando, né, falando sobre as pessoas na volta que julgavam, que se eu estava com um jovem de 25, era para não precisar ter diante de mim, o tempo todo, o rosto marcado de um homem da minha idade, o rosto do meu próprio envelhecimento. Então, para ela, né, assim, se ela tivesse com alguém da idade dela, ela teria alguém que teria, né, o rosto envelhecido como o dela, e ela estaria, né, de frente a frente com a própria velhice dela. Aí depois ela também vai falar: diante do rosto de A, o meu também era jovem. Os homens sempre souberam disso. Eu não entendia porque eu seria proibida de fazer o mesmo. É que ela tá dizendo basicamente, se os homens podem pegar as novinhas, eu também posso pegar o novinho.
E aí também ela vai falar muito sobre o comportamento das outras mulheres jovens em relação a ela. Ela vai comentar assim como às vezes outras mulheres jovens abordavam o guri que ela tava e como se ela simplesmente não tivesse ali, né? E ela também vai comentar que por ela ser mais velha, ela era de certa forma assim muito mais perigosa, até porque ele tinha largado uma mulher da idade dele, uma mulher muito mais jovem, por uma mulher 30 anos mais velha. E ainda assim, sobre esse preconceito que ela e esse guri sofriam, assim, ela vai comentar que muitas vezes eles eram assim, ó, eram piores que um casal de homossexuais, sabe? Que as pessoas realmente viam com muito maus olhos a relação dos dois. Aí ela vai falar também uma coisa muito interessante sobre a própria mortalidade dela, que eu achei muito bonita. Ao lado dele, minha memória parecia infinita. Essa espessura de tempo que nos separava era de uma grande delicadeza e dava mais intensidade ao presente. Não me ocorria o pensamento de que essa minha longa memória do tempo de antes do nascimento do dele fosse o par, a imagem inversa da memória que ele teria depois da minha morte, com eventos e personagens políticos que eu nunca teria conhecido. De todo modo, pela sua própria existência, ele era minha morte. Então, assim, né, o tempo que ela viveu antes dele é o tempo que ele vai viver depois dela. Então, de certa forma, né, tá com ele era, por mais que ela não visse, que ela falava que era não encarar a própria velhice, mas era encarar a própria mortalidade, né? Então, achei bem interessante, assim, essa análise que ela faz, né, dessa dinâmica da relação dos dois. E aí, assim, o cara, ele era meio sem noção, assim, porque ele queria muito ter um filho com ela. E, tipo assim, ela realmente não tava mais numa idade fértil pra ter filhos, né? Mas ele queria muito ter um filho com ela. E aí ele vai falar um negócio, assim, que é um negócio muito... Eu queria poder botar o gif aqui, Freud Intensify, sabe? Porque, assim, um dia, né, eles estavam conversando e ele fala o seguinte: eu queria estar dentro de você e sair de lá pra me parecer com você. Então, tipo assim, aqui não dá a entender que ele não queria ter necessariamente ser um filho, ele queria ser o filho dela, basicamente, né? Eu achei muito interessante, assim, quase que esse ato falho dele, né? Aí ela vai comentar como os dois terminaram, né? E ela falou, assim, que o término foi um alívio pra ela. Ela disse que ela optou por entrar, essa relação foi no final dos anos 90, na virada do milênio, e ela entrou, né, no novo milênio solteira. E aí ela vai, eu vou ler o trechinho final do livro, e eu achei interessante, assim, porque ela compara ele com o aborto que ela tinha feito vários anos antes. Como se eu quisesse liberá-lo e expulsá-lo, assim como eu tinha feito com o embrião mais de 30 anos antes. Trabalhava incessantemente para concluir meu texto e também por uma estratégia decidida de afastamento para romper com ele. Com poucas semanas de diferença, a ruptura coincidiu com o fim do livro, né? Que ela estava escrevendo num livro na época que os dois estavam juntos. E aí, assim, eu achei muito interessante que ela comparou, assim, o término dessa relação, né, com esse aborto que ela conta onde ela fez nesse livro aqui. Eu li esse livro, mas eu não fiz vídeo sobre ele. Eu ainda tenho que fazer para contar para vocês, porque eu achei ele bastante interessante, apesar de ser bem chocante, eu achei ele bem interessante, né? E, assim, eu achei peculiar como ela compara, assim, o término de uma relação, como ela terminou com esse aborto, né? Assim como ele, de certa forma, queria, né, ser filho dela, tem essa coisa meio psicanalítica ali, que ela também, de certa forma, tratava ele como um feto que estava dentro dela. Então, assim, né, tem muita coisa aqui pra gente analisar. Enfim, é outro livro bastante bacana da Annie Ernaux, não é meu preferido, mas ainda assim é um livro bom, apesar de ser minúsculo, tá bom? Por hoje era isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.